compartilhassem um pouquinho com a gente aqui nesse momento o que é, né, essa mágica que existe entre vocês, como que vocês se conheceram, essa história maravilhosa de encontro, de sucesso. Como é que foi? Como é que isso começou? Nós nos conhecemos, né, Cleide, quando criança, na adolescência, na escola, morávamos em bairros próximos e a vida foi seguindo e a gente ficou mais ou menos uns 20 anos sem se ver. E enquanto a Coé, a Benildo me ofereceu a oportunidade e ela me falou sobre a Cleide. Eu falei, não sei se ela vai se lembrar de mim, mas eu conheço a Cleide. E aí eu tive a oportunidade de encontrar com ela num encontro, né, que teve do distrito. Foi muito bom. A Silvana, como ela contou, a gente estudou no mesmo colégio quando adolescente. Morava em um bairro perto. E a vida vai seguindo, né? Cada uma às vezes toma um rumo. E quase 20 anos depois a Tapoé nos une. Quando eu vi ela na reunião, me trouxe aquela lembrança. Igual quando você come uma comida que lembra do gosto de comida de vó, de mãe. Vê aquela infância afetiva de ir para a escola, de mochila nas costas. E eu já sabia um pouco dela daquela época, mas eu não sabia o que aconteceu, quase 20 anos com ela. E naquele dia a gente mal conversou também, conversou pouco na reunião, porque depois, após uma reunião, como todo mundo sabe, a gente tem que fazer um monte de coisa. E passou. E aí depois eu comecei a procurar saber dela, com a minha outra líder que tinha nomeado ela. E nosso encontro foi, eu falo que foi providencial. Com certeza. E me diz uma coisa, Cleide, como foi que você fez o convite para ser líder para a Silvana? O que foi que fez você identificar nela o potencial e como que você fez esse convite para ela? Como que você desafiou ela a aceitar esse novo cargo e esse desafio para ela mesma e também, obviamente, para a empresa? Sim. Bom, como eu faço reuniões mensais, periódicas e às vezes participo também de reunião de grupo, eu percebi que ela estava frequente, assídua em minhas reuniões. E eu acho isso um ponto muito positivo, que ela tinha interesse em aprender, em saber mais. E também eu me lembro um pouco, igual eu falei, daquela Silvana da adolescência. E foi observando aquela Silvana, porque a Silvana adulta eu não conhecia, eu conhecia aquela adolescente que tinha vontade de estudar, de ir para a escola. E eu comecei a observar ela nas reuniões. E ela com a mesma obstinação de aprender, de crescer, de fazer melhor, de ser uma consultora de destaque, de ser a melhor consultora, de buscar vender mais, de como que poderia melhorar. E aí eu abordei ela um dia e disse para ela, falei, olha, você já pensou no crescimento que a empresa te oferece? E claro, ela muito séria me disse o quê? Não, estou muito bem como consultora, aqui é o meu lugar confortável aqui, ó, estou recebendo meu reconhecimento de consultora, estou muito bem. E eu falei, não, mas eu quero que você pense, vamos abrir a cabeça. E convidei ela para reuniões de prospect. A Silvana participou de 3 reuniões de prospect. E eu, como não desisto nunca, participava de uma, passava a reunião, eu ligava para ela. E aí, Silvana, o que você achou? Não é maravilhoso? Você viu quantas possibilidades? Não, eu vi, mas agora no momento eu não me sinto preparada, estou bem aqui. Outra reunião no próximo mês. Chamava de novo a Silvana. Acho que ela estava aceitando, às vezes, até por educação, para não falar assim, não vou ser grosseira com a Cleide, né? E ela ia de novo. E eu pensava assim, ela pensando em talvez aceitar por educação só para manter o nível de amizade, e eu pensando, nesse nível de amizade nós vamos romper ele, nós vamos romper essa bolha aí. E foi assim, ela participou de 3 reuniões de prospect, mas o que me faz observar? Crescimento, aquela pessoa que se prontifica. Eu digo muito que às vezes outra pessoa enxerga a estrela na gente que a gente ainda não enxergou, aquele potencial está ali emana da gente. E aí às vezes precisa de outra pessoa te dar um tapinha nas costas, te dar um empurrão e falar, vai, acredite. Olha só, foi exatamente o que eu acabei de falar, Cleide, porque
Para mim isso é muito interessante, né? Quando você nomeia, você observa o potencial da pessoa que a própria pessoa muitas vezes, né, não sabe que tem. Não tá vendo, né? E é ali uma arte, né? Quase que um dom você conseguir ter essa observação. E você, Sil, me conta, como que você recebeu esse convite? Em que momento que você achou que você estava apta e por que você não aceitou ele antes? Então, eu me sentia bastante confortável, né, como consultora. Eu me considerava uma excelente consultora, na verdade. Eu sou uma vendedora nata, vamos dizer, né? Cresci, eu vi a história do Raul aqui e recordei da minha história. Eu cresci vendendo pastel na rua, sou filha de uma pasteleira, né? Sem pai também, perdi meu pai muito cedo. Então eu cresci na rua com vendas e eu tinha habilidade em fazer essas vendas e me considerava uma boa consultora. E eu estava fazendo a viagem para a fábrica pela segunda vez em 2022 e poucos dias que antecedia a viagem eu tinha recebido o convite novamente da Cleide. E já estava assim, os ganhos de uma líder me chamavam bastante atenção, porque no pós-pandemia a vida de todo mundo estava muito confusa. E eu estava assim com bastante dificuldade em pagar as despesas de casa, eu estava ficando assim com dificuldade mesmo, principalmente o plano de saúde, que é algo que eu priorizo muito na minha casa, né? Eu tenho um filho autista e meu esposo tem problemas cardíacos, então de forma alguma eu poderia parar de pagar o plano de saúde. Mas eu estava com medo, assim, receosa em aceitar o convite e não ser suficiente para a minha equipe, porque eu gostava de vender, eu sabia que o meu tempo eu poderia sim continuar sendo a consultora, como eu ainda sou, mas não teria mais aquele tempo para me dedicar, porque eu teria que recrutar e treinar a minha equipe. Então isso me pressava, assim, me segurava, né? Eu não tinha coragem de aceitar o convite, querendo de certa forma, mas não insegura. E na viagem, de forma assim, conversando com algumas pessoas, eu acho tão importante esses momentos, porque uma pessoa tinha coragem. Por mais que a Cleide já tinha me passado todas as oportunidades, mas faltava alguma coisa que me desse coragem. E eu conversando com algumas pessoas assim, de forma informal, me falaram, você está pronta, né? Você pode aceitar sim esse convite, você já está recrutando, você já está fazendo um papel de líder quando você dá oportunidade para outras pessoas, quando você está trabalhando com uma qualificação. E eu fiquei bastante balançada, fui para casa, né? Chegando, conversei com meu esposo, que é meu parceiro em tudo, e ele me apoiou. Eu falei, então é o sim. Eu estava com medo e, né, não tinha coragem de aceitar, eu fui com medo, esperando encontrar a coragem pelo caminho. Estava com medo e foi com medo mesmo. E quando você aceitou esse desafio, qual o objetivo? Você colocou um objetivo ou você falou, deixa a vida me levar, vamos ver onde isso vai dar? Então, quando eu aceitei esse desafio, eu sou uma pessoa que trabalha sempre com objetivos. Por isso que a Cleide fala que lembra de mim desde a adolescência. A gente, naquela época, né, Cleide, tanto a Cleide quanto eu, a gente não tinha hoje, né, o padrão de vida que a gente tem hoje. E a gente queria muito buscar, né, eu sempre queria uma vida melhor do que eu tinha. E aí, quando eu aceitei o desafio, eu queria colocar um nome do meu grupo que me representasse. Em tudo que eu trabalho, eu coloco foco. Eu quero muito assim, determinar onde eu quero chegar. E aí, quando eu sabia dos ganhos, né, de uma líder, eu falei com a Cleide, Cleide, eu quero ser uma líder tão boa quanto eu sou consultora. Eu não me aceito, não me permito ser menos que isso. Não quero nada mais ou menos. Nada mais ou menos. Acho que tudo a gente tem que fazer bem feito. Então, o meu ponto de partida foi o Grupo Foco, do que me representava naquele momento. E naquele momento eu falei assim, eu quero ser uma líder platina. Para mim ter um objetivo, assim, para onde eu quero chegar, eu tenho que ter uma partida. Eu fui estudar como eu poderia estar fazendo isso, né? Como eu poderia abordar pessoas, que naquele momento eu sabia que quanto mais pessoas eu conseguisse conectar e oferecer a oportunidade, mais rápido eu estaria chegando no meu objetivo. E foi isso que eu fiz. Contactei, liguei, contei para todo mundo, finais de semana, com meu esposo, com meus filhos, a gente ia para parques, para praça e conversava. E dentro de 5 vitrines eu consegui chegar ao platino. Olha só, gente. Você já mirou alto, então, né? Porque como diz a Paola ontem aqui, né? Sonhar baixo ou sonhar alto dá o mesmo trabalho, né? Para executar é a mesma coisa, né? Então vamos lá para cima, né? Que é para onde a gente precisa ir, né? Que é onde a gente quer chegar.
E Cleide, me diz, o que você acha, né, qual é a grande qualidade na Silvana que faz ela recrutar tanto, que faz ela ter esse dom, essa magia do recrutamento? Como o grupo dela já fala, ela é focada. Ela falou da escola. Na escola a gente queria ser a melhor aluna, porque às vezes nossos recursos eram menores, então a gente tinha que ser bom no que faz. E ela gosta de ser boa no que faz. E como se diz, um segredinho dela, a Silvana, ela tem os momentos semanais ou às vezes diários para fazer contatos pessoais. Ela vai para o campo mesmo e ela prioriza o contato pessoal, a abordagem pessoal. A gente sabe que o digital está aqui e vem com tudo, tem muita inovação. O digital aproxima as pessoas para ter o contato pessoal. É a nossa ponte de ligação. Eu acredito que é isso que se dá o sucesso do Grupo Foco. O digital, igual ela falou, eu contei para todo mundo, eu liguei, mandei WhatsApp, mandei mensagens para abrir as portas para ela passar essa ponte e passar essa confiança pessoalmente. Então, ela nunca deixou de fazer o contato pessoal, fazer aquele como se fosse o primeiro cadastro dela. Até hoje ela vai para a rua, final de semana, meio de semana, praça, abordagem em lugares específicos, e ela faz esse contato pessoal, sim, com dinamismo, como se fosse o primeiro, como se fosse o último contato. Porque eu sinto que às vezes, nem sempre todas as pessoas estão de presença. Parece que às vezes a gente observa as pessoas, parece que elas estão de corpo. Não é? Parece que é um corpo ali andando. É só um corpo presente, né? Isso. E não é de presença de alma, para você olhar no olho da pessoa. E isso a Silvana faz com muita clareza. E talvez é isso que ela cativa e traz essa verdade. E as pessoas reconhecem nela a história e falam: eu também quero fazer parte disso. Eu também quero ir para o seu grupo. Um dos principais pontos. Que legal. Persistência no que ela faz. O discurso é maravilhoso, né? História lindíssima. Mas vamos falar agora de conquista, Silvana. O que você conquistou na sua vida depois que você virou líder? Falar de conquista é muito bom, né? É a melhor parte. Foram várias conquistas na vida pessoal e também na vida profissional. Na vida pessoal, o que eu buscava, né, de imediato eu já tinha conseguido, que era essa autonomia financeira, né, conseguir abordar as coisas que eu precisava no meu dia a dia e sobrar um pouco do dinheiro para a gente tirar aquele sonho que estava guardado lá na gaveta. No início da pandemia, a gente tinha trocado o nosso carro no micro-ônibus, que a gente queria construir um motorhome e passear com a família. Em 2019, eu tinha conhecido o mar, né, quando fui na viagem pela primeira vez na fábrica. E diante daquele mar maravilhoso, eu prometi para mim mesma que eu queria muito ir com a minha família, e como a gente tinha um sonho de construir um motorhome, que seria no motorhome. E aí veio a pandemia, foi toda aquela confusão, e aí a Tapoé me trouxe de volta essa realidade de poder, né, meu esposo terminar o motorhome artesanal, e a gente fazer a nossa primeira viagem o ano passado. Andamos aí quase 5.000 quilômetros, fomos até João Pessoa, e 5 pessoas de mão dada, meu esposo, meus filhos, né, molhando o pé no mar pela primeira vez. Foi algo assim incrível que não tem preço. Depois disso, conta seu chapéuzinho que tá lá no garagem. Aí a gente já fez várias outras viagens, né, e na época de criança, de adolescente, eu tinha o sonho de ter um Fusca. E aí eu nunca pude ter esse Fusca, né, ter o meu próprio carro. E esse sonho, depois da vida adulta, se transformou com o New Beetle. E esse ano eu conquistei o meu New Beetle. Tá lá na garagem. Olha! Graças a Deus. E aí, da parte profissional, né? Acho que ontem foi a maior emoção já vivida. Quando falou o meu nome, foi uma imensidão de alegria, de mistura, de tantos sentimentos, né? De falar assim, tô aqui, sou eu mesmo, né? Eu acho que é a maior realização profissional da nossa vida, né, Cleide? A Cleide já estava vivida na Tapoé há mais tempo, mas eu fazer um VIP, igual eu fui, né, uma viagem internacional, uma pessoa que lá atrás vendia pastel na rua, desacreditada na escola, né, poder fazer uma viagem internacional, ser reconhecido no palco,
Então, assim, eu acho que falar Olha, de me dá até vontade de conquista- chorar, gente. Vai borrar no pódio, que a Paola falou que não pode chorar, porque borra. Eu falo assim, que essas conquistas me motivam, né? E motivam outras pessoas. E eu falo assim, que as pessoas que estão presentes conversem mesmo. É importante esse tempo, porque às vezes tem alguém aí ó, que está precisando ser encorajada. E as pessoas, né, precisam disso. Das pessoas encorajar as outras pessoas. E é para isso que a gente trabalha tanto, né? Para poder realizar. E ontem eu, assim, né, na Realeza, a gente sente a emoção, né? Não é só emoção, é tudo, né? Aquela magia da pessoa subir no palco. E dá pra ver, em cada coroa que eu coloquei na cabeça ontem, dá pra ver que tá passando uma historinha, né? Uma historinha de superação, né? De escolha, né? De cada momento que você pensou, será que é isso mesmo? Será que não é? Né? De cada coisa que você abriu mão para poder conquistar. Exatamente. E que, olha só, valeu a pena. Hoje de manhã eu falei com a minha mãe, né? E o Raul trouxe algo que me lembrou dela no momento que ela falava para nós. Quando a gente, 8 irmãos, né? Todo mundo saindo com a sua cestinha de pastel para vender. Ela falava: vocês não são inferiores a ninguém. Todos somos iguais. Então, o mesmo direito que todos estão ali para te comprar, o direito que você tem de vender. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. A gente saber que a gente tem o nosso espaço, que a gente tem o nosso valor, né? E não desistir nunca. É isso. Nada vem fácil, né? Nada vem fácil. Mas vale a pena, né? Com Por mais certeza. suor, vale mais a pena. E Cleide, me fala, qual é a vantagem em nomear líderes? Bom, nossa empresa é uma empresa que oferece oportunidade de crescimento a todos. Eu falo que aqui a gente está no melhor lugar, porque não importa se você é magro, se você é gordo, se você é velho, se você é novo, se você é bonito ou se você acha que você não é bonito. Não tem um grau de escolaridade determinado que você tem que ter um terceiro grau, uma formação superior, um MBA, não. Somos todos iguais e essa frase é muito verdadeira. E qual que é a vantagem? A oportunidade está dividida igualmente. E qual que é a vantagem que eu vi em nomear? Desde que eu fui uma líder. Crescimento no negócio. Me abriu a mente, eu participei de alguns treinamentos e num desses treinamentos eu não vou conseguir reproduzir igualmente, mas vou tentar que quem sabe atinja algum de vocês igual me atingiu. Eu também um dia pensei, quando eu cresci meu grupo, eu também um dia pensei, falei assim, mas eu vou nomear? Agora que eu cheguei no Platina, mas eu vou perder a minha melhor consultora? A gente está acostumado a ter aquela sensação de escassez, de perda, e não é. Todas as vezes que eu dividi, aquilo voltou para mim multiplicado. E isso não é uma frase para ser motivacional, eu vou contar que é verdade. Quando você nomeia um líder, aquele líder, vamos falar de ganhos, ele conta para você durante 13 semanas, 100% integralmente, tudo que ele fizer vai estar somado ao seu ganho também, pessoal, de grupo. Então, quanto mais eu nomear e trabalhar junto com a minha nomeada, porque o sucesso dela vai ser o meu sucesso ascendendo. Porque durante 13 semanas, integralmente. Após as 13 semanas, como eu estou lado a lado com ela e dividindo as oportunidades, claro que aí ela já vai ter sido Vanguard, prata, bronze, ouro, diamante ou até platina. Tudo que ela fizer durante mais 13 semanas, 1% é direcionado para mim. Pensa ali, ela já está voando com as asinhas dela, mas mérito, porque eu fui lá e abri aquelas portas, a Tupperware ainda me proporciona mais 1% durante 13 semanas, que é equivalente a mais 3 meses, correto? Então, se eu tiver uma nomeação a cada 3 meses, né, a cada um trimestre, durante o ano todinho dos 12 meses, alguém que está trabalhando, que eu estou trabalhando também lado a lado,
integralmente eu vou ter aquele lucratividade, tudo vai somar 100% para mim, e aquela outra que está caminhando por 1%, que já está ali alcançando um diamante, um prata, um platina, 1% voltando. Então é um ciclo que vai fomentando, e automaticamente quando a gente entende que isso é uma corrente do bem, que isso faz bem, você tem outro crescimento. Se você tem uma oportunidade na empresa e fala, hoje eu quero ser uma empresária também. A Cleide falou que é possível. Você que está aí pensando como líder, é esse o caminho. A nomeação que vai te trazer o próximo passo, né? E automaticamente, se isso passa com essa verdade e que seja trabalhado de forma certa, a Silvana também, consequentemente, nomeou. E aquela roda vira aquela engrenagem de mais cedo que a Patrícia mostrou. A minha engrenagem está aqui, a da Silvana está aqui, fomentando outras aqui e encorajando outras pessoas a virem ser consultoras, futuras líderes, né? Para que esse negócio se expanda. Que vai ficar meio clichê, mas é o que a Paola disse ontem, que eu acho que vai ser, para mim, eu levo agora, que vai ser o maior lema, a gente voltar a fazer como a gente fez antes. O simples, mas bem feito, para criar de novo aquela corrente do bem e a gente acender, porque trabalhando nós estamos, que senão não teria essa sala cheia de gente. Trabalhando nós estamos, então é acender isso aí, e é dessa forma. O recrutamento traz a nomeação e a nomeação vai trazer esse crescimento para o seu grupo pessoal. Agora, se você disser assim, bom, ok, não sei se ainda eu estou confortável para ser uma empresária, subir mais um degrau. A partir do momento que você faz nomeações, você também participa de viagens internacionais, de seminário, que você vai ter oportunidade de ter palestras que, na minha cidade, por exemplo, eu não assistiria o Raul Marques, por exemplo, o Denilson de ontem, não teria condição, porque a gente sabe que são palestras valorosas. E o conteúdo que a gente traz aqui, e as conversas, como a Silvana disse, informais, que nos faz evoluir, crescer, às vezes te abrem os olhos de outras formas. Para mim, é muito rentável, sim. O crescimento é esse, a nomeação. Dividir. Para conquistar, né? Exato. Parece que é uma perda, mas você tem que pensar que você está multiplicando, né? E não dividindo. E isso traz um retorno enorme. Todas as vezes que vocês dividir a oportunidade, como líder, vocês já sabem, como consultoras, quando você divide a oportunidade, ela volta para você. E a gente tem que fazer o bem, né? Fora o ganho, né? Tudo isso, uma nova pessoa que nasce dentro da gente, quando a gente vê que é possível, né, que a gente realizar tudo que a gente quer. E eu queria perguntar para a Silvana, que recado você deixa para quem está aqui ou está em qualquer lugar dentro desse nosso negócio fantástico, que está pensando em se tornar líder, mas que ainda está ali naquele vai não vai, sabe? Vou, não sei, eu quero, tô com medo, igual nas duas reuniões que você teve com a Cleide, que você estava ali naquele impasse. Qual recado você deixa para essas pessoas? O principal recado é acreditar em você mesmo. Porque não adianta você querer que as pessoas acreditem em você se você não acreditar. Primeiro ponto, acredite em você, que as pessoas ao seu redor vão começar a acreditar também. Segundo ponto, quando você aceitar, mesmo que com medo, no caminho vocês vão encontrar a coragem. Caminhe lado a lado com a equipe de vocês. Crie uma relação próxima com eles. Porque não existe líder de sucesso sem equipe. Sem a minha equipe eu não estaria aqui. E quando você cria essa relação próxima com seus consultores, vocês vão saber assim, qual a necessidade de cada um, porque somos humanos. Cada pessoa tem uma forma de ser tratada. Cada pessoa tem uma necessidade diferente a ser abordada. E é isso que eu procuro fazer, né, semanalmente com os meus consultores. Se você viu que ele não entrou na captação e é um consultor assíduo, ligue para ele. Tá tudo bem? O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar?
Essa relação de confiança é extremamente importante. Outro ponto que eu acho importante também na liderança, o objetivo. Todos nós precisamos saber aonde queremos chegar. Nós líderes e os consultores também. E você precisa treinar o seu consultor a saber o que ele quer. Aí quando você já souber o que ele quer, você junto com ele, pegado na mão, vamos para lá. É lá que você vai chegar, é lá que eu vou te acompanhar. Então coloquem foco no objetivo de vocês, que o sucesso vai estar a caminho. Gente, que mágico! Eu agradeço muito vocês duas, né, por terem topado esse desafio, por estarem aqui compartilhando um pouquinho com a gente, né, nos inspirando aí com essa trajetória de sucesso. De novo, parabéns pelas conquistas, né, pelas coroas, né, de cada uma, pela trajetória linda e que o sucesso continue reinando na vida de vocês. De verdade, Amém. parabéns. Obrigada, gente. Amém.